ter a apresentação do TCU. O Paulo Morum Xavier é formado em Direito pela Universidade de Brasília, ocupa o cargo de Técnico Federal de Controle Externo desde 94, tendo atuado nas seguintes áreas: Gerente de Treinamento Institucional, Consultoria Jurídica, Secretaria Adjunta de Contas, Corregedoria, Gabinete de Ministro e Secretaria das Seções, atua desde 2004 na gestão de sistema de informações, voltados ao atendimento do Ministério Público junto ao TCU, de gabinetes de ministros e dos colegiados do Tribunal. O Guilherme Barbosa Neto é formado em Direito e Administração pela AEUDF, eu não sei se eu consigo, e em Economia pela Universidade de Brasília. Ocupa o cargo de Auditor Federal de Controle Externo desde 95, foi assessor de ministro substituto do TCU e chefe de gabinete do Procurador-Geral do TCU. Atualmente exerce a função de especialista sênior no setor de jurisprudência do TCU. Boa tarde. Espero que vocês não estejam com muito sono, né? Depois desse. Vamos iniciar a nossa conversa. Vai ser uma conversa rápida. A apresentação, eu estava falando com a Giovana, é bastante densa. Então, a nossa sistemática aqui vai ser dar uma passada rápida e aí, ao final, a gente tenta concentrar, detalhar melhor aquilo que surgir como necessidade de aprofundamento de vocês, tá ok? Inicialmente, tem que falar que quem iria fazer essa apresentação é o secretário das sessões, né, o Luiz Henrique, cujo nome está aí na primeira transparência. Só que ele teve um problema de última hora, não pôde viajar conosco, e aí nós acabamos assumindo esse ônus aí e essa responsabilidade de passar as informações para vocês. Iniciamos aí pelo organograma do TCU, para que vocês possam ter uma noção de onde está localizado o setor de jurisprudência, né? Então, nós temos aqui o plenário do tribunal, né, os colegiados, e dentro da Secretaria-Geral da Presidência, né, que está aqui, fica localizada a Secretaria das Seções, na qual, fiquei passando aí, acho que é melhor, na qual está inserida a divisão de jurisprudência, né? Então, falando um pouco das atribuições da divisão de jurisprudência, a gente tem lá, nessa resolução que trata da estrutura e competências, né, das unidades da Secretaria do Tribunal, dentro das competências da Secretaria das Seções, tem lá 3 incisos que são relevantes para a gente na área de jurisprudência, que fala que a Secretaria das Seções tem que cuidar da sistematização da jurisprudência e prestar apoio técnico operacional aos trabalhos de alteração e consolidação da jurisprudência do Tribunal e, além disso, gerenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca de normas, jurisprudência e deliberações. Descendo um pouco mais no organograma, né, a composição da divisão de jurisprudência, ela é composta de 2 serviços, um serviço de preparação de dados e um serviço de análise de informações. Falando um pouco agora a respeito dos recursos humanos disponíveis, né, e das atribuições de cada um desses serviços, o serviço de preparação de dados, como o próprio nome diz, né, responsável pela carga dos documentos oriundos de sessões dos colegiados, nas bases de dados de jurisprudência e pela gestão dos sistemas de informação que dão suporte a essa área, né? Conta com 3 técnicos federais de controle externo com formação em área de TI. O serviço de análise de informações, incumbido de exatamente analisar as informações, o nome também já diz tudo, né, de alimentar, né, a essa base de entendimentos e matérias relevantes que a gente chama de jurisprudência sistematizada, por meio da avaliação dos acórdãos proferidos, né? Esse é o trabalho, digamos, mais intelectual, né? E mais difícil, mais complexo que a gente encontra até em termos de gerenciamento, de perfil, né? A gente tem um trabalho aí mais denso. Dispomos lá de 12 servidores, 6 auditores e 6 técnicos, com formação em áreas diversas. Tem na área jurídica, tem na área de administração, informática, contabilidade, a gente tem lá, os colegas são de diversas áreas. Além dessa estrutura, eu sou o diretor, né, e o Guilherme está colaborando com a gente há cerca de um mês, né, como especialista sênior, justamente para fazer uma avaliação de conteúdo e de procedimentos desse serviço de análise de informações que cuida da jurisprudência sistematizada.
Então, falar um pouco agora da base de dados da jurisprudência, né? Das bases de dados. São 3 bases principais que a gente trabalha no tribunal. Primeiro, a base de acórdãos, né? Que a gente chama base de acórdãos, mas ela contempla todos os documentos levados pelos ministros relatores aos colegiados do tribunal. Então, proferir um acórdão, a gente pega todos os documentos que fundamentaram aquele acórdão ali, relatórios, votos revisores, votos complementares, todos esses documentos passam a constar da base que a gente chama de base de acórdãos. Isso aí seria uma mera disponibilização do conteúdo integral, sem uma análise do conteúdo, tá ok? Isso é uma carga mesmo. Com o tempo, o tribunal percebeu, houve uma percepção na própria divisão de jurisprudência de que seria interessante a gente trabalhar essa informação, além de disponibilizar o acórdão, fazer um trabalho, uma análise em cima de cada acórdão para poder extrair aquilo que é mais relevante, mais uma matéria realmente, os entendimentos constantes das decisões do tribunal. E aí surgiu a ideia de se criar uma base de entendimentos e matérias relevantes, né, que foi o que deu origem ao sistema de jurisprudência sistematizada, que a gente vai daqui a pouco mostrar. E é composta de que essa base de dados? Né? Ela é uma parte da base de acórdãos, né? Mas ela é construída dentro da divisão de jurisprudência. O pessoal lê as decisões do tribunal, os acórdãos, os votos, e extrai dali aquilo que é considerado mais relevante, que é considerado entendimento, que seja um entendimento do tribunal ou que seja uma matéria relevante, em que haja um interesse maior, né? Então, o pessoal produz excertos de acórdãos, né? E organiza esses excertos, criando para um conjunto de excertos títulos, né? Ou entendimentos, que eles chamam no sistema de resenhas, né, que são produzidos, como eu falei, lá dentro do setor. E temos uma terceira base, uma base mais recente, que é a base de informativos, também uma base de dados trabalhada dentro da Secretaria das Seções. Hoje essa base não é feita dentro da divisão de jurisprudência, mas é feita pela assessoria do secretário das Seções. Então, contém resumos semanais de acórdãos proferidos e a finalidade precípua é facilitar o acompanhamento de aspectos relevantes de determinado tema. Inicialmente, nós estamos fazendo o informativo da área de licitações e contratos. E o trabalho ele considera ao menos um de 3 fatores, né? Ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento relevante. Okay? Bom, vamos falar agora, dar uma visão geral do portal do tribunal, né, para que vocês possam se localizar ali, identificar a área de pesquisa. Então, essa é a página inicial do portal e temos ali no canto superior direito a parte de pesquisa. Essa parte de pesquisa ela é recente no tribunal, né? Houve uma reformulação dessa área de pesquisa que, no meu entendimento, eu nem participei dessa reformulação, eu sou recente lá na divisão também, tenho aí 6 meses. Na minha visão, foi um trabalho muito bem feito, um trabalho do qual a gente participou, mas que foi executado pela área de tecnologia da informação do tribunal. Eles que prospectaram a ferramenta, eles que realmente levaram adiante o trabalho, né? Fomos orientados por ele nisso aí, vocês vão ver que ficou muito bacana. Então, dando uma visão geral das bases de dados das bases de dados que vocês podem pesquisar, né? São 6 bases de dados. A base de acórdãos e decisões, que é a que interessa mais, né, normalmente, composta de deliberações de colegiados, relatórios, votos, acórdãos, como eu já disse. Base de atas das sessões, na qual são carregadas as atas dos colegiados, das sessões dos colegiados, né. Base de atos de pessoal, que contém lá o resumo de cada ato. Base de atos normativos, com as normas expedidas pelo tribunal. Informativos de licitações e contratos, como eu acabei de falar há pouco, contendo o teor dos informativos, e a base de processos, que é a base hoje de pesquisa padrão, a porta de entrada. Se o usuário não mexer em nada e pesquisar, ele está pesquisando na base de processos. Okay? Bom, vamos entrar um pouquinho agora nas formas de pesquisa. Então, como a gente já tinha mostrado, tem ali a parte de pesquisa do TCU, né? Vocês veem que a base padrão é processos, está vendo aqui? E o usuário pode fazer, então, aqui a pesquisa livre ou botar o número e ano do processo ou o relator, né? Se a gente clicar aqui na combo
referente às bases, a gente vai ver aquelas bases, basicamente, aquelas que foram nominadas agora há pouco, né? Vamos, então, simular aqui uma pesquisa na base de processos, né? A gente preparou uma pesquisa aqui por número de processo, ok? Digitamos aqui o número do processo e pesquisamos. Então, esse é o formato do resultado. É lógico que vocês não vão conseguir, nem eu estou conseguindo ler aqui, imagina vocês aí, eu não estou vendo, mas imagina que esteja bem pequeno, né? Aqui é mais para mostrar o formato do resultado para vocês, né? Então, como a gente pesquisou um processo específico, o resultado trouxe aquele processo com um link, né, que caso seja acionado, vai levar à página com os metadados daquele processo. Andamento processual, né, tem todo aqui os campos, ano do processo, data de entrada, todas as informações referentes ao processo, ok? O processo é informado. Agora, a gente pode também pesquisar na base de acórdãos e decisões, né? Quando a gente seleciona ali a base de dados acórdãos e decisões, os parâmetros de pesquisa, vocês vão ver aqui, ó, né, são alterados. Já não é mais, tem número de processo ainda, mas passou a constar também a possibilidade de você informar o número do acórdão, né, ou o relator ou colegiado. Então, aqui fica sensível ao contexto, né? Se eu seleciono uma base, o sistema muda os campos de acordo com a base selecionada. Simulando, então, uma pesquisa por número de acórdão, né, a gente informa que informamos o acórdão 1233, que é um acórdão que está na moda aí agora, né, um acórdão recente e importante do tribunal, e pesquisamos. Então, mais uma vez mostrando, a intenção aqui é mostrar a forma de resultado da pesquisa, né? Temos aqui os 3 acórdãos 12.033 proferidos pelo tribunal no ano de 2012, atendendo aos nossos critérios de pesquisa. Por que são 3? Porque o tribunal tem 3 colegiados e a numeração de acórdãos é por colegiado. Então, tem um 1233 do plenário, um da primeira Câmara e um da segunda Câmara. Ok? Se a gente clica ali no acórdão, né, o sistema vai nos levar ao conteúdo, aos metadados daquele acórdão que nós pesquisamos. Então, aí tem sumário, tem ali o relatório, se a gente pudesse descer aqui na tela, é uma imagem, né? Mas conteria relatório, voto, o teor do acórdão. Até aqui, pessoal, nós estamos pesquisando na base de acórdãos. Lembra que eu falei que tinham 3 bases? Nós estamos na primeira, base de acórdãos. A gente está vendo a íntegra do que foi julgado, ok? Podemos, ao invés de pesquisar pelo número do acórdão, fazer uma pesquisa livre, né? Então, no caso aqui, a gente fez uma simulação com o termo licitação e vamos clicar em pesquisar. E aí, como foi por um termo, a gente já vai ter uma quantidade de documentos muito maior. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas tem 26.650 documentos como resultado dessa pesquisa pelo termo licitação. Vocês podem ver que aqui, ó, o sistema traz o que foi pesquisado, tá vendo? Licitação. Aqui essa tela é bastante interessante e as modificações que foram feitas foram basicamente nessa área aqui. Porque ela permite a gente organizar isso aqui da forma que for melhor para o usuário. Tá? Então, o sistema traz inicialmente classificado por relevância. Que critérios são adotados como relevância? Nós pesquisamos por um termo. Então, ele vai identificar a quantidade de vezes que esse termo aparece em determinados campos do documento, dos documentos que envolvem aquele acórdão. Tá? Então, traz em cima os acórdãos em que o termo aparece mais vezes, de acordo com o campo onde ele aparece mais vezes. A gente pode mudar essa classificação por data, tá? Crescente ou decrescente, por título, que seria essa redação aqui, né? Ou por tipo, né? Aí, se é acórdão, se é decisão, se é tá? Por tipo. Inicialmente vem por relevância. É possível ainda exportar esse resultado aqui para um Excel. Okay? Tem esse formato CSV, que é um formato, o pessoal da área de TI poderia explicar melhor, mas é um formato em que o texto é todo colocado com ponto e vírgula, tá? Não é muito usado, mas o tribunal coloca essa funcionalidade. Já aqui do lado esquerdo tem, como eu já tinha ressaltado, o termo pesquisado, ok? E aqui na coluna da esquerda a gente tem uma série de classificações de todos esses 26.650 documentos. Então a gente tem uma classificação por tipo de ato decisório, tem lá acórdão de relação, decisão, colegiado que proferiu a decisão e o relator de cada um dos acórdãos. Okay? Então, caso vocês quisessem fazer um filtro ali, bastaria clicar, né, aqui no item que vocês
teriam a preferência, para já restringir o resultado da pesquisa como mais um filtro aplicado. É importante a gente ressaltar que, ainda na mesma tela, né, que é possível refinar a pesquisa a partir de uma pesquisa inicialmente feita. Então, fizemos a pesquisa com o termo licitação, mas 26.650 documentos é uma coisa inviável da gente procurar. Então, eu vou adotar um outro termo, agora aqui vou digitar, né, dispensa, e executo aqui o refinamento. Né? Aí, o sistema vai restringindo o nosso resultado, né? Você vê que já aparece ali 9.512, né, documentos, que ainda é um número extremamente elevado. Mas aí a gente faz mais um corte, fundação de apoio. E aí vocês veem que esse campo onde a gente preenche o termo, né, ele permite, mais ou menos como funciona o Google, né, a pesquisa do Google. Então, se você bota aspas, você vai pegar aquela expressão exata. Então, fundação de apoio entre aspas, ele vai buscar a fundação de apoio no texto de cada um dos documentos pesquisados. Se a gente fez esse outro filtro, já caiu para 671 documentos. Mas ainda é muita coisa. Vamos fazer mais um corte. Colocamos lá subcontratação e o termo and, multa. Né? Ou seja, é possível aqui o uso de operadores. Né? Então, é uma ferramenta que traz essa facilidade daquela metodologia padrão e usual de pesquisa, né? Muito adotada pela grande maioria dos tribunais. Né? O uso de operadores, porque vai facilitar o usuário pesquisar um termo seguido de outro, um termo num determinado campo, enfim, tem uma série de opções aqui que a gente vai passar bem rapidamente logo em seguida. Então, fizemos mais um corte ali e já caímos para 110 documentos. Né? Bom, então, basicamente, a parte de refinamento eu queria deixar bastante claro para vocês aí, porque é uma ferramenta que dá velocidade ao alcance do resultado da pesquisa. Né? A gente tem utilizado muito isso durante as sessões do tribunal. Eu acompanho, participo lá como apoio às sessões do tribunal, e isso facilitou muito a nossa vida lá, porque, eventualmente, o ministro pede, olha, preciso de um acórdão que fale sobre isso, e a gente tem que... Antigamente era uma dureza para achar, agora com essa ferramenta ficou bem mais fácil. Falando agora de outras funcionalidades, né, dessa nova metodologia de pesquisa do portal, a gente tem a opção de pesquisa avançada, para aquele usuário que não tem muita facilidade na construção da expressão em um campo só. Né? Então, clicando ali em pesquisa avançada, o sistema abre uma tela que tenta ajudar o usuário a construir aquela expressão de pesquisa. Né? Então, tem ali o campo onde o usuário vai indicar todas as palavras que ele quer, ou expressão fechada e tal. Tem todas essas opções. E ali embaixo, né, onde abriu ali a Combo Box, a gente pode selecionar, por exemplo, o campo onde eu quero que contenha o meu termo de pesquisa. Né? Quer falar? Só dar destaque a essa possibilidade, que ela se diferencia de outras estruturas de pesquisa que a gente encontra à disposição, inclusive no Poder Judiciário. Aqui, a sua pesquisa pode ser direcionada a uma parte do acórdão. Né? Então, eu quero pesquisar apenas no voto do ministro relator. Então, eu vou direcionar aqueles meus termos de pesquisa de estruturas, conectivos, operadores, e vou pesquisar exclusivamente no voto do ministro Benjamin Zinner, porque eu quero saber o entendimento dele em relação a uma contratação direta, em relação à fundação de apoio, ou emergência, etc. Então, eu vou buscar no voto do ministro e posso fazer composições. Eu quero saber o entendimento dele em licitações, numa contratação direta, e quero saber só os acórdãos em que houve a aplicação de multa e o julgamento de irregularidade das contas. Com essa ferramenta, eu combino esse tipo de pesquisa e obtenho os acórdãos da relatoria do ministro Zinner, né, que trataram de licitações de uma contratação direta por dispensa, emergência, em que houve a aplicação de multa por parte do tribunal a um determinado gestor. Né? Então, a pesquisa avançada vai te trazendo algumas ferramentas interessantes para você
fazer fechar o seu cerco aí. Isso pode, e você tem ali na parte esquerda os operadores, na parte esquerda os campos e depois os operadores. Bom, então ele falou já, os operadores estão aí, né? Para quem tem um pouco de dificuldade de construir sem a ajuda do sistema, tem essa tela que facilita bem. Ok. Outra funcionalidade muito interessante dessa ferramenta, que era uma demanda antiga, especialmente dos gabinetes, dos ministros, é essa possibilidade de a gente, diante de uma pesquisa feita, guardar o resultado ou os documentos encontrados como favoritos. Então, o usuário pode, diante de um resultado de pesquisa, né, tem ali, tá vendo? Ó, tem favoritos. Se ele seleciona meus documentos e ele já marcou na pesquisa dele a estrelinha, tá vendo a estrelinha amarela aí? Do lado dos documentos preferidos dele, ali dos documentos mais relevantes na visão dele, ele pode ir marcando e o sistema vai guardando para aquele usuário os documentos mais importantes, né? Da mesma forma, ele pode armazenar as pesquisas favoritas, ao invés dos documentos favoritos, as pesquisas favoritas. E também ele vai selecionar ali, ó, minhas pesquisas, e o sistema vai apresentar para ele as pesquisas que ele fez, que ele considerou mais relevantes. Essa também é uma ferramenta importantíssima, porque a gente muitas vezes tinha que ficar reconstruindo, né, lembrando como é que eu fiz aquela... Não, está guardada aqui a pesquisa, ou estão guardados os documentos mais importantes. Pelo que eu entendi, o STJ também tem algo parecido, que é da turma lá do STJ, né? Que você, aqui o sistema armazena, né, o termo de pesquisa, e toda vez que você vai clicar aqui nessa pesquisa favorita, ele vai atualizar a pesquisa e vai trazer os resultados. Como você pode armazenar isso num Excel, você pode ordenar por data, você vai sendo atualizado, né? Se você quer acompanhar um tema, por exemplo, esse daí, ata de registro de preços, que é uma questão interessante agora no mercado lá, quem pode aderir, carona e etc., né? O tribunal está cuidando disso. Então, aí você pode utilizar isso daí. Agora, essa possibilidade, ela está aberta ao público, todos podem consultar e ter essas características do favorito. Sim, mas você vai ter que fazer um cadastro, né, Paulo? Seriam usuários cadastrados. Acho que a gente fala isso aqui na sequência, né? Então, aí vocês veem a forma de acessar o portal do tribunal de forma identificada, né? Então, lá em cima, ali na parte de cima do portal, vai haver lá acesso identificado ao portal TCU, né? Se você tem certificado digital, tem a opção com certificado digital, se não, você pode fazer por meio de usuário e senha ali, né, fazendo um cadastro. Está ali no cadastro, né, seria clicando ali, o sistema vai abrir uma tela de cadastro, que aí tem os dados obrigatórios aí, tá, para a gente não encher de usuários falsos, aí a gente tem uma série de questões de segurança ali. Muito bem. Bom, ressaltando então, como o Guilherme lembrou, aquela questão dos favoritos, ela vai ser possível desde que vocês estejam cadastrados. Óbvio, até para o sistema poder identificar vocês e associar os seus favoritos, né? Senão não teria como fazer. Bom, então essa forma de pesquisa é o tratamento que a gente dá à base de acórdãos, pessoal. Né? Que é aquela base em que a gente pega todos os documentos que foram julgados sem dar nenhum tratamento especial a eles e publica no portal do tribunal. Vamos passar agora para outra base de dados, que é a base de entendimentos e matérias relevantes, okay? Que o pessoal chama lá na divisão de jurisprudência sistematizada, que foi o sistema que o pessoal de Minas Gerais disse que utilizou lá como modelo, né, e tal. Sim. Não, ela vai ela pesquisa em todo o documento, não só no acórdão, relatório, voto, tudo. Isso, exatamente. Exatamente. E isso por base, né? Ou seja, se você está procurando uma base de processos, a base de processo ela tem os campos. Vai procurar em todo aquele campo. No acórdão, então você tem o campo lá, relatório, onde está o entendimento da unidade técnica, do Ministério Público, então você tem aquele campo.
você tem o campo voto, você tem o campo acórdão, que é aquela parte dispositiva que o tribunal julga irregulares as contas ou regulares, determina alguma providência, né? Então, a pesquisa ali é na íntegra, né? Essa é a pesquisa que a gente chama de pesquisa livre ou pesquisa textual. Agora, a gente passa a apresentar um outro tipo de trabalho, um outro produto do Tribunal de Contas, que é essa jurisprudência sistematizada. Agora nós não temos mais uma base em que nós temos todos os julgados do tribunal, o foco é outro, o foco é selecionar, no processo de relevância, né, Paulo? Selecionar matérias relevantes e espelhar, apresentar para o público um entendimento do tribunal sobre determinado assunto. Isso. Então, falando um pouco do conceito da jurisprudência sistematizada, né, seria uma solução corporativa que, por questões de conjuntura do tribunal no ano ali de 2006, 2007, acabou sendo desenvolvida de forma departamental, né? Estava até conversando com o pessoal de Minas que inicialmente essa solução era em Access, né? Depois, há alguns anos, há uns 2 anos, o pessoal conseguiu ainda de forma departamental passar para a Apex, Oracle, né? Que já é uma coisa um pouco melhor que o Access, mas ainda não é ideal. Então, a gente tem alguns problemas decorrentes dessa linguagem, digamos, aí, de desenvolvimento da ferramenta, e a gente está agora num trabalho de avaliação disso para poder tentar migrar para web, né, para Java, que é o que o tribunal tem adotado para os sistemas corporativos. Essa é uma solução corporativa que foi desenvolvida de forma departamental. Então, qual é o conceito ali, né? Auxiliar na extração de dados de acórdãos proferidos pelos colegiados para elaboração e organização de excertos de julgados. Então, o foco agora, como o Guilherme falou, não é colocar tudo, não são todas as decisões do tribunal, são aquelas que tenham conteúdo relevante, né? E o que é feito com esses excertos? Eles são colecionados, trabalhados, né? E podem dar origem a resenhas que a gente considera um entendimento, né? Aí a própria unidade, a divisão de jurisprudência, vai redigir o entendimento, vai fazer um trabalho que é feito de forma exemplar lá pelo pessoal da STJ. A gente almeja ainda alcançar, né, essa metodologia deles. Hoje o pessoal tem lá um esforço individual de conseguir extrair o entendimento, redigir o entendimento, que a gente chama de resenha. Mas se não houver ainda um entendimento do tribunal a respeito da matéria, mas a matéria for relevante, também é possível se criar um título, né, para aquele assunto, para aquela matéria tratada. Quer complementar alguma coisa? Não. Tá. A abrangência da sistematizada, como eu falei, foi feito ali nos anos de 2006 e 2007, então contempla acórdãos proferidos de forma unitária. Isso é importante porque o tribunal tem 2 formas de apreciação. Por relação, que são os processos que têm a concordância de todo o corpo técnico, do MP e tal, os processos podem ser julgados de forma mais célere ali, sem muita discussão, e os acórdãos julgados de forma unitária, que ensejam, em tese, uma discussão entre os ministros. Então, muito bem, o objeto da sistematizada são acórdãos proferidos de forma unitária. Desde o ano de 2007, e como a gente não podia, né, simplesmente fechar os olhos para o passado, a gente buscou também julgados mais antigos que fossem considerados paradigmáticos. Fizemos lá, a unidade fez à época consultas aos gabinetes, às unidades do tribunal, para buscar esses acórdãos que eram considerados mais importantes. Bom, ainda continuando falando um pouco sobre essa base de dados, né? Hoje nós temos, ela é dividida, falando um pouco de conteúdo ali, como o pessoal de Minas já adiantou, né? A base de entendimentos, a jurisprudência sistematizada é dividida em área, tema, subtema, isso é o que a gente chama de árvore, né? Depois a gente vai mostrar aqui mais para frente. E temos mais 2 níveis aí, que são os títulos, que pode ser considerado um 4º nível dessa árvore, e as resenhas, que são de fato os entendimentos, né? As resenhas sim são construídas na unidade. Em termos de quantidade, a gente tem ali 22 áreas, 138 temas, 395 subtemas, 1.839 títulos e 514 resenhas publicadas. O trabalho de alimentação desse sistema é feito em 2 módulos, que a gente chama módulo operador e o módulo especialista. No módulo operador,
aqueles 12 colegas, eles recebem uma distribuição dos acórdãos unitários, né, para leitura e seleção e extração, caso entendam pertinente, dos excertos e classificação em área, tema e subtema. Então, esse é o módulo operador. O cara recebe, lê, né, tudo e faz ali a extração do excerto, classifica a área, tema, subtema. E depois disso, ele passa para o módulo especialista do sistema. Quem são os especialistas? Eles mesmos. Mas no módulo operador não há divisão por área. Há uma divisão mais ou menos ali por número de páginas, tal, tentando distribuir o trabalho de forma equivalente entre os servidores. O módulo especialista não. Cada um vai ser responsável por uma área. E aí esse sujeito ele vai ver os excertos que o pessoal extraiu no módulo operador para a área dele, e com uma visão agora mais técnica, ele vai ver, olha, esse excerto aqui é realmente relevante, tem conteúdo, não tem conteúdo, precisamos melhorar isso aqui e tal. Ele vai fazer uma análise mais aprofundada, né? Quantidade de acórdãos unitários, só para vocês terem uma noção do volume de trabalho aí, em 2011 foram 5.568 acórdãos proferidos nos 3 colegiados do tribunal.